Fala aí, galera do Binóculo, ficamos um período parado por questões pessoais, mas estamos de volta. E hoje a nossa pergunta que foi feita, não sou muito chegada a essa área de perguntas, mas como ela vai envolver outra coisa que eu gosto, vou responder porque algumas pessoas perguntaram repetidamente sobre isso. E a pergunta é sobre a questão se a masturbação realmente é pecado. Mas o que eu vou comentar é, se é pecado, e como a gente está interpretando a Bíblia, e como a gente enxerga a Sagrada Escritura. Como a gente vê essa questão da interpretação bíblica. Será que a gente está fazendo da forma correta também? Então, meus irmãos, vamos lá para mais um dos nossos vídeos de perguntas e respostas. Então, primeiramente, a masturbação em si, ela não é um pecado em si. Essa questão de se fazer, ter a questão da ejaculação. Mas a questão está no ambiente mental que é colocado aquilo ali. As pessoas perguntam, mas a Bíblia fala sobre a masturbação? É isso que a gente precisa entender, que a Bíblia em si não fala restritamente sobre alguma coisa. Você não pode fazer isso. A interpretação bíblica não é assim. Mas por que nós podemos dizer que é pecado? Porque ninguém, quando se masturba, pensa nas cataratas do Niágara. Isso não existe. Ninguém pensa no avião bonito que pousou ali em Congonhas. Não existe isso. Então, a questão é que, biblicamente, nós sabemos, você vai ter Salmo 101, quando o salmo que é dado, declarado como sendo de Davi, diz que ele no compromisso com Deus, ele não quer que nada de impuro seja colocado diante dos olhos dele, nada de mal seja colocado nos olhos dele. Paulo, quando recomenda a questão à igreja de Éfeso, lá em Éfeso 5, ele vai falar que para não haver nenhum tipo de imoralidade, de maldade, de cobiça dentro do meio, e a imoralidade sexual é tudo aquilo que foge ao padrão que Deus estabeleceu, que é dentro do casamento heterossexual entre um homem e uma mulher, e só entre um homem e uma mulher dentro do casamento, com consentimento. A Bíblia vai colocar esse padrão sexual. E o próprio Cristo vai falar sobre isso quando ele fala nos seus sermões, que ele vai dizer que o pecado de adultério, ele até pela mente, se você pensar em cobiçar uma mulher de alguém, você já comete o pecado do adultério, que é um dos pecados dos 10 mandamentos, que é muito grave. Então, você tem a Bíblia falando sobre isso. Quando alguém se masturba, ele não pensa no carro dele. Isso não existe. E então, sim, é pecado. Mas a Bíblia não fala. Mas nós precisamos entender que a Bíblia, antes de ela ter uma leitura sobre alguma coisa, você tem que pegar e entender o que está ali em todo aquele contexto. Qual é uma das coisas que é falada em hermenêutica? É o espírito do texto. O que o texto está querendo passar? Se você acha que você vai encontrar na Bíblia tudo que você... Não, é isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui não pode. Não é assim. Você tem que pegar o espírito do texto. Você precisa entender que o mandamento de Deus, ele é feito para o cuidado do seu povo. Não é um Deus mostrando tirania, poder. Então você precisa entender que Deus, como ele estabeleceu padrões, principalmente na área da sexualidade, e estamos vendo os resultados dessa falta de compromisso com os padrões bíblicos, como a nossa sociedade está. Doenças crescendo, os índices alarmantes de doença não param de crescer, como HIV, questões familiares sendo destruídas por causa de nascimento de crianças, sem nenhum tipo de preparo, por causa de uma vida sexual precoce. Então, a Bíblia ela vai ter uma ideia, antes de tudo, de mandamentos para proteger o seu povo. E uma dessas grandes coisas que a Bíblia vai falar no Novo Testamento é sobre a mente, principalmente sobre quando Paulo fala, vocês têm que pensar as coisas que vêm do alto, as coisas do Senhor, a mente de vocês tem que estar ligadas a Ele. Então, a masturbação ela vai ser um pecado porque ela leva ao pensamento imoral. E é muito difícil. Isso você procura, vou deixar aqui nas descrições quem quiser os dados, porque eu não estou falando de mim mesmo, que uma pessoa que se masturbe, ela não consuma pornografia. E sabemos claramente que a pornografia hoje, vou deixar aqui os dados embaixo, é uma das grandes causadoras de divórcio no lar, porque a pornografia ela deturpa mentalmente a característica da sexualidade dentro principalmente do homem que utiliza, mas tem dados que mostram que as mulheres também têm consumido muito a questão pornográfica. Ela deturpa, ela cria uma mente doente. Estudos mostram que a pornografia ela vicia mais do que drogas como a cocaína, vou botar aqui embaixo. Então, é muito difícil desassociar a masturbação da pornografia.
a pessoa vai acabar utilizando aquilo. Ah, Vitor, mas quando o caso isso passa? Não. Você vai pegar vários casos, eu posso botar aqui embaixo também, de pessoas casadas com mulheres muito bonitas e que eram consumidores de pornografia, porque aquilo é um vício, é uma depravação, é uma deturpação de algo natural. E mesmo que a pessoa saiba que aquilo é ruim, é igual um drogado, ele sabe que aquilo está matando ele não consegue parar de fazer aquilo. Então, a masturbação sim é pecado, ela deturpa a sexualidade convencional que Deus colocou na Bíblia. A Bíblia não fala especificamente sobre o assunto, mas temos indícios muito claros de que a mente de um cristão, de uma pessoa saudável, ela não vive pensando em sexualidade. Sexualidade é guardado para o casamento, ok? Então não dá para fazê-lo. É algo que tem gerado o consumo, leva ao consumo da pornografia e a deturpação do plano sexual que Deus deu, que o sexo foi dado por Deus, mas ele tem padrões para que seja uma bênção e não uma maldição, como a nossa sociedade está tendo. Nossa sociedade, a sociedade mais libertina, creio que das últimas décadas, é a geração que faz o que quer, do jeito que quer, mas é a geração que o índice de, posso botar aqui embaixo também, de suicídio vem crescendo alarmantemente, alcoolismo, consumo de drogas, pessoas depressivas. A pergunta é, a liberdade que se entendia como liberdade para fazer o que quer e ser feliz, não tem trazendo liberdade. Não tem trazido, perdão, a alegria. Porque uma coisa eu venho dizer, Deus ele colocou mandamentos. Como eu disse, não porque ele precisa dos mandamentos, ele é Deus. Ele colocou mandamentos porque ele nos ama. E é para nos proteger os mandamentos das nossas próprias besteiras, das nossas próprias más escolhas. Então ele colocou mandamentos para nos proteger das nossas próprias e derradeiras desgraças que nos colocamos porque achamos que sabemos o que estamos fazendo. Então a masturbação é pecado, deve ser evitada, porque vai levar a principalmente a pornografia. Então que Deus abençoe, e precisamos entender que a Bíblia ela não pode ser interpretada assim, se diz isso não é, se diz isso não é. Não. Ela tem que entender a ideia, e principalmente o espírito do texto sagrado. Não é simples. Me mostra na Bíblia. Nem sempre é assim. Tem que entender contexto, tem que entender qual é a aplicabilidade do texto para os dias de hoje, qual era a intenção do autor. Não é tão simples dizer, está na Bíblia, então aceito. Não está, não aceito. Não é tão simples assim. Tá bom? Então que Deus abençoe e que Deus nos ajude a cumprir os seus mandamentos.